bravas, tudo bem? Hoje eu vou contar uma coisa que nem todo mundo sabe sobre mim. E é uma coisa triste, mas é feliz porque estou aqui, não é mesmo? Exatamente. Mas apesar disso, não é a história que eu gosto de ouvir. Então sempre que a Daphne precisa contar a história pela primeira vez para alguém, eu peço licença e saio porque não gosto. Enfim, ela vai contar. E aí vocês vão entender o que eu sei, mas eu tô ali. Eu só tô ouvindo outra coisa. Vou ouvir. Bom, essa história, acho que quem viu o 50 fatos sobre nós lá no Saúde na Rotina, se não viu, clica aqui, o vídeo é antigo. Eu até mencionei, quando eu tinha 3 anos, eu fui atropelada por uma moto. E aí foi uma coisa bem complexa, eu tive traumatismo craniano, com fratura exposta, várias coisas assim. Foi um acidente, um motoqueiro foi atravessar a rua, foi fazer uma curva e ele pegou eu, minha avó e meu avô. Minha avó e eu nos machucamos muito. Isso tudo aconteceu perto de onde a minha avó e o meu avô moravam. A vizinha deles viu e pegou a gente, me pegou no colo e enrolou a minha cabeça na jaqueta dela e fomos pro hospital. E aí quando a gente chegou lá, os meus pais, na verdade meu pai e minha mãe, meu pai tava jogando futebol, minha mãe, eu acho que tava no trabalho. E quem chegou primeiro foi a minha tia. A minha tia chegou e foi me ver e aí tiveram que raspar o meu cabelo e eu tinha 3 anos. E eu lembro dela contando, eu não lembro de nada, assim, tudo isso que eu vou contar pra vocês é o que as pessoas que viveram isso me contaram. Eu sei que isso aconteceu comigo porque eu tenho um buraco na cabeça, mas eu não tenho muitas lembranças disso, eu não tenho, na verdade, nenhuma lembrança disso. Calma, né? Bem um buraco, a cabeça aqui é meio reta, assim. Aqui tem tipo um pedaço do meu crânio que ainda tem ficou, não é reto, sabe? Tipo, a cabeça das pessoas não é reto, assim. O meu tem tipo um afundamentozinho, assim. De leve, calma. E aí quando minha tia chegou no hospital, ela foi lá me ajudar e eles iam cortar meu cabelo e ela conta que eu virava assim, vão cortar meu cabelo. E eu tinha muito pouquinho cabelo e tal. E aí eles rasparam meu cabelo, fui pra cirurgia. E na época eu tinha 3 anos e no hospital só tinha como entubar uma criança pra uma cirurgia a partir de 7 anos. Então eu fiz uma cirurgia de algumas horas, respirando sozinha. E isso já foi um milagre, os médicos já ficaram muito, muito felizes que eu consegui fazer isso. E o médico meio que montou a minha cabeça de novo, ele foi ajeitando de novo e foi arrumando. Ele teve que tomar uma decisão e que era um dos pedaços do osso não tinha como arrumar. E aí ele podia ou colocar uma placa, né, tipo aquelas placas é titânio que fala, acho que é, né? Mas aquelas placas pra fazer o final, pra terminar, né, ou pra fechar o buraco. Ou ele podia deixar aberto e deixar que o meu osso cicatrizasse sozinho. O problema da placa é que se ele tivesse colocado a placa, com 7 anos eu ia ter que fazer outra cirurgia, porque eu tava em fase de desenvolvimento e a minha cabeça estava crescendo. Então, por uma decisão dele, e esse médico é muito abençoado, ele salvou a minha vida e tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Ele não era o plantão dele, ele tinha esquecido a chave no consultório e quando ele voltou pra buscar a chave, ele recebeu a notícia de que tinha uma menina que tinha sofrido um acidente. A minha pediatra não tava no plantão no hospital também, tava lá, foi e acompanhou a cirurgia. E aí, por uma escolha dele, por uma decisão dele, eles deixaram essa parte sem a placa. E a minha mãe diz que eu tinha como se fosse moleira de criança, sabe? Que o crânio é mais molinho. E aí começou a fechar e o meu osso calcificou sozinho e deu tudo certo. E é muito engraçado, eu conto essa história e é difícil pra mim falar as coisas que as pessoas passaram, sabe? Sempre que eu conto essa história, tipo, eu acho que eu me emociono pelo fato de saber como isso mexeu na vida de cada uma das pessoas que fazem parte da minha família, sabe? Tipo, meu tio em Mogi recebeu a notícia, ele ficou desesperado e ele pedia, ele olhava pro céu e falava, por favor, não deixa ela embora, salva ela, faz, tipo, sabe? Ele pedia pra alguma força
do tipo, o que me dá o sinal de que ia dar certo, sabe? De que eu ia viver e que ia dar tudo certo. E ele conta que a toalha, ele foi tomar banho e a toalha acabou, tipo, caiu na mão dele a hora que ele pediu um sinal. E aí ele, tipo, veio com a confiança de que tudo ia dar certo, sabe? Foram muitos pensamentos positivos. A questão mais difícil, eu acho que foi na questão da minha mãe e do meu pai, é que eu não sei se todo mundo sabe, eu aprendi isso porque eu sofri um acidente. Ai meu Deus, bateria. Eu não sei se todo mundo sabe, eu só sei porque aconteceu comigo. Eu nem me lembro de ter aprendido isso na escola, mas as respostas do cérebro são em X. Então, tipo, se você bate de um lado, ele reflete do outro. Eu sofri um acidente, o meu machucado foi do lado esquerdo e eu perdi todo o movimento do braço direito. E afetou também a minha fala. Então eu fiquei um mês sem falar, eu não conseguia falar, eu sabia já falar, porque eu comecei a falar com 9 meses. E aí, na época do acidente, eu tinha 3 anos, eu parei de falar. A minha mãe conta que eu não sabia, eu conseguia falar as palavras, mas a construção não estava certa, então eu não conseguia me fazer entender. E isso me dava desespero, e aí eu parei de falar. E eu parei de usar a mão direita, porque ela não mexia. Minha mãe falava que era muito ruim, era muito difícil olhar pra mim, porque eu já era uma pessoa que eu era uma criança que falava muito, eu já andava de um lado pro outro e simplesmente o meu lado direito parou de funcionar. Quando meus pais ficaram sabendo do que tinha acontecido, eles foram pro hospital. Quando a minha mãe chegou no hospital, ela tava desesperada, queria saber sobre mim. E aí chegou um médico perto e falou assim, não, eu vou te dar um remédio aqui, não sei o que. Aí ela virou assim pra ele, disse que pegou ele pelo pescoço e falou assim, tá bom, pode colocar o remédio. Se eu dormir, a hora que eu levantar, eu te mato. Porque eu não tô atrapalhando e eu só quero saber se a minha filha tá bem. Aí, tipo, eu falei, mãe, você fez isso com o médico? Ela falou, eles queriam me dopar. Eu só queria saber se você tava bem. E aí, tipo, deram um remédio pra ela ficar mais calma, mas ela não dormiu, então eles acompanharam tudo e tal. E eu lembro dela contar, eles trabalhavam, meu pai e minha mãe trabalhavam fora, então eu ficava na casa da minha avó. E à noite eles me deixavam de manhã na casa da minha avó e aí depois da escola eu ficava lá até de noite quando eles iam me buscar. E quando aconteceu o acidente eu queria muito ficar com eles, eu sempre quis ficar com eles, então eu meio que grudei neles e a minha mãe teve aquele momento do tipo, a minha filha precisa de mim, o meu pai falou, minha filha precisa de mim e eu tipo, fiquei muito perto deles, assim. E como minha avó também tinha se machucado e tal, ela não poderia cuidar de mim, então foi um momento onde ficamos nós 3, né, porque sou eu, meu pai e minha mãe, eu sou filha única. Daí depois de tudo isso, de toda a cirurgia, a gente voltou pra casa, foi até relativamente rápido. Meus pais não tinham dinheiro pra pagar fisioterapia, então a filha de uma vizinha ia lá, minha mãe estendia uma toalha no chão e ela vinha comigo e me incentivava a usar o braço direito, porque eu comecei a usar só o esquerdo, porque só ele funcionava melhor, assim. E aí ficava me incentivando a usar o braço direito, então eu voltei, o meu braço direito funciona normal, eu sou destra. Eu aprendi a falar de novo, porque era uma criança de 3 anos, então eu consegui voltar a falar normal. Acho que eu fiquei sem falar um mês, e aí depois voltei a falar normal e vocês percebem que eu falo muito já, não é mesmo, amorzinho? Tipo, gosto de falar mesmo. Quantos minutos tá o vídeo? 1 milhão de minutos. E aí eu voltei normal, eu reaprendi tudo, eu aprendi a usar o braço direito de novo, eu aprendi a falar de novo, as coisas foram evoluindo. Fui acompanhada pelo neurologista por, se eu não me engano, uns 6 ou 7 anos. Eu ia no neurologista com bastante frequência, depois foi aumentando a frequência que eu ia, mas eu fiquei no neurologista por uns 6 ou 7 anos. Eu tomei anticonvulsivo durante todo esse tempo, nunca tive nenhum problema e tal, mas eu tomava remédio e era uma coisa muito engraçada, porque eu ia no neurologista e ele perguntava assim pra mim, o que você quer fazer quando eu te der alta? Aí eu falava, tomar um copo de cerveja e pular de paraquedas, porque eu não podia beber nada alcoólico, porque eu tomava anticonvulsivo. E eu não podia, nessa época, sabe na época que as crianças vão no parque de diversões, no finado Play Center? Ainda existe Play Center? Acho que refizeram. Refizeram? Então, nesses parques de diversões eu não podia ir na montanha-russa, eu não podia ir em nenhum desses lugares que tinha essa pressão, porque eu não podia ter pressão na cabeça. Eu fiquei por muitos anos sem poder dormir do lado esquerdo, por causa do machucado e tal.
Refizeram não, morreu, né? Morreu mesmo? Não existe mais Play Center, ok. E era muito engraçado, porque sabe, não sei se todo mundo passou por isso, não sei se você lembra disso, amor. Quando eu era criança, tipo, chegava no Natal, no Ano Novo, os nossos pais bebiam cerveja, sabe, não sei o que, e todas as crianças viravam e falavam assim, ai pai, deixa eu experimentar. Aqueles negócios de criança, né? Ai, deixa eu experimentar. Aí o pai chegava, falava, dava cerveja, aí ele pegava, a criança botava, dava uma bicadinha e falava, eca, que amargo, horrível. E eu nunca pude fazer isso, porque eu tomava remédio. E aí era muito engraçado, porque na minha cabeça de criança, acho que isso era uma construção que eu via as outras crianças, os primos fazendo, e eu não podia fazer. Então, na minha cabeça, o que eu queria muito era tomar um copo de cerveja e pular de paraquedas. Quando ele me deu alta, acho que eu já era adolescente quando ele me deu alta, e foi muito engraçado, ele me deu alta, eu falei pra ele que não ia pular de paraquedas porque eu tinha medo de altura. E eu tomei cerveja, não gostei, eu comecei a gostar de cerveja depois de mais velho. E vida normal, assim, é como se não tivesse acontecido comigo, mas é uma história que me faz sempre pensar e que eu acho que, obviamente, marcou a vida de todo mundo que tá à minha volta, principalmente quem viveu isso, quem acompanhou isso de perto. Cara, eu só penso, e a coisa que mais me emociona sempre é pensar o quanto isso afetou cada uma das pessoas, sabe? Saber como isso afetou os meus primos, que eram mais velhos naquela época e que quando contam se emocionam, e isso é... sei lá, é muito louco, é muito louco saber que isso aconteceu comigo, sabe? E que com certeza tem um motivo, tem um porquê, e de eu ter passado por tudo isso... E que bom que eu passei por tudo isso, eu tô aqui, tenho Saúde na Rotina, tenho Organiza Daphne, e eu sou muito grata e, cara, valeu universo, vocês são foda. É isso, acho que é isso, essa é a história. Te amo. Eu te amo. Comenta aqui embaixo se você quiser saber de alguma coisa, alguma outra história que a gente possa falar, algum assunto, porque que nem como o Diego falou, esse canal a gente fala sobre tudo, sobre o que vocês quiserem saber sobre a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo toda semana, mas não tem horário certo pra entrar, então você precisa ser avisado. Um beijo pra você. Tchau!